Olá, boa tarde. Comecei já no YouTube. Boa tarde a todos que estão me assistindo. Deixa eu conferir aqui. Eu às vezes apanho aqui um pouquinho. Mas eu acho que é isso aí. Deu certo. Muito bom, muito bom. Não deu certo aqui porque deu certo aqui. Então já está gravando. E agora vamos começar aqui pelo Instagram. Boa tarde a todos. Também estou agora com o pessoal do Instagram. Então, YouTube, Instagram, todo mundo junto. Boa tarde a todos. Deixa eu colocar o pessoal do Instagram aqui juntinho. Muito bom. Então, vamos lá. Vou tirar essa semana aqui para a gente fazer um intensivão de dívidas de banco. Eu aproveitei esses dias aí, essas semanas, e dei um upgrade no curso de dívidas de banco, e eu queria muito apresentar para vocês, está bem legal. Então, o papo de hoje vai ser sobre dívidas de banco, entendendo o universo das dívidas bancárias para pequenos negócios. Então, essa semana toda eu vou falar sobre dívidas de banco para pequenos negócios, um assunto bem legal que acho que muitos empreendedores aí, donos de pequenos negócios, precisam, né, de apoio. A gente sabe aí que estatisticamente aí muitas empresas sentem dificuldades com esse assunto. Pessoal, se vocês quiserem, eu estou transmitindo instantaneamente aqui no YouTube, se vocês quiserem assistir, meu canal lá no YouTube é LSJ Educando, praticamente o mesmo nome, tá? Pode assistir por lá também, que lá tem um slide, fica mais fácil a todos, tá? E depois vai ficar disponibilizado lá. Então vamos lá. Dívidas de banco, entendendo o universo das dívidas bancárias para pequenos negócios. Então, empresárias e empresários, seja muito bem-vindo ao canal LSJ Consultoria, Pequenos Negócios Gerando Riqueza. Então, vai ser uma série de lives desvendando os segredos para lidar com dívidas bancárias. Nosso foco vai ser pequenos negócios, tá? Então, totalmente focado para dívidas bancárias. Eu vou dar dicas de até prevenção, e se você está endividado, como é que você faz para sair de dívidas, né? Como você pode, o que você deve fazer para, se você está endividada, o que você pode fazer para ficar com a sua empresa saudável e sair do endividamento da melhor forma possível. Serão 5 lives aí que eu vou fazer durante a semana falando sobre esse assunto, sobre dívidas bancárias. E eu queria aí contar para vocês aí que eu dei um baita de um upgrade nesse curso que eu tenho sobre dívidas bancárias, e estou finalizando ele, e em breve eu vou fazer um lançamento legal nele aí, tá? Antes eu tinha esse curso, ele estava aí disponível, né, na plataforma aí que eu tenho na Hotmart. Eu resolvi dar apareceu bastante conteúdo nesse tempo aí, e na verdade eram coisas que eu já tinha comigo e eu estava para colocar de conteúdo, e acabei agora
pegando esses dias aí e coloquei. É muito assunto bom para você que tem negócio, pequeno negócio, tá? Então aí ficou um baita de um curso bem parrudo agora, né? Muito bom. E acho que eu estou finalizando ele agora e vou disponibilizar ele. Vai ter um lançamento, aí eu vou fazer um lançamento. Então você que tem um pequeno negócio aí que vai servir para dois momentos. Você que tem um pequeno negócio e quer se prevenir para não ter que, né, pegar um empréstimo, ou eventualmente, a gente nunca sabe, né? Às vezes precisa pegar um empréstimo porque você tem uma oportunidade aí de crescimento, né? Apareceu um momento aí na sua vida que você até quer pegar um dinheiro, porque se apareceu um momento aí que você quer evoluir, quer pegar um capital para crescer, e aí eu te ensino também como fazer isso da forma mais saudável possível. Então, são dois momentos aí que a empresária, o pequeno negócio, pode sim enfrentar, né, esse endividamento, e eu ensino aí como você fazer isso da melhor forma possível, né? Vou ensinar você a dominar, não ser dominada pelo endividamento bancário, tá? Então vamos lá. Então, aqui hoje, a partir de hoje, eu vou fazer uma série de lives, né, com dicas sobre endividamento e só para fazer, vamos dizer assim, um aquecimento para esse curso aí que eu tô, vamos fazer assim, tô relançando, tá? Porque agora vai ser como eu tô dando um upgrade nele, então tem muito mais coisas do que antes, né? Então aqui é o Lúcio Antônio, especialista em estratégias para pequenos negócios. Então o tema de hoje, entendendo o universo das dívidas bancárias. Então, entender o que são dívidas bancárias, né? Dívida bancária, você sabe o que é, né? Dívida bancária é um dinheiro que você vai lá no banco, você pega o dinheiro no banco, né? Então, mas é importante você saber como é, como é que funciona, né? Então, entender o que são dívidas bancárias e como elas impactam os pequenos negócios é essencial para você, para o seu mundo, para o seu mundo dos negócios, para a sua vida, para o seu cotidiano. Então, é muito importante que você saiba disso, tá? Então, um contexto aí, né? As dívidas bancárias hoje faz parte, né? Acaba que a maioria das empresas hoje tá endividada, mesmo que tenha alguma dívida aí que esteja saudável ou não, né? A maioria está com uma dívida, né? E é um aspecto crítico, né? Muitas vezes inevitável, né? Ou você pegou uma dívida porque seu capital de giro pediu, né? Necessitou, ou porque você viu uma oportunidade de negócio, ou porque teve uma crise, né? Normalmente crise, a gente fala capital de giro, normalmente uma crise que aconteceu, né? E elas representam a quantia de uma empresa que deve para a instituição, né? Para o banco, né? E pode incluir empréstimos, linha de crédito, financiamento, né? E até mesmo dívidas de cartão de crédito. Então, às vezes você pega um cartão de crédito, você vai lá e compra um maquinário, né? Você parcela no cartão lá, ou você compra alguma coisa no cartão. Isso também é um endividamento bancário, tá? Não deixa de ser, tá? A gente também não pode esquecer as antecipações que a gente faz na maquineta. A gente vai falar um dia só sobre maquineta, tá? Mas a gente não pode deixar de lembrar que maquineta também, antecipação de maquineta, é um endividamento bancário, tá? Então, o que não combina com o nosso papo de hoje é ignorar a pressão financeira, né? Então, a alocação de uma parte substancial da receita para o pagamento do empréstimo. Então, a partir do momento que a gente pega um empréstimo, a gente tem que lembrar que parte do que a gente está vendendo, das vendas, vai para pagar o empréstimo, né? Então, dificulta, né? A gente fica limitado a, a gente fica limitado, né? Porque a gente sabe que o que a gente vai vender hoje, uma parte do dinheiro vai para pagar o empréstimo, né? Então a gente não pode ignorar essa pressão, né? A gente não pode ignorar as restrições de caixa, né? Que
ele pode levar às dificuldades, né? De despesas inesperadas, ou ele vai inibir também você a aproveitar oportunidades de crescimento. O que isso quer dizer? Às vezes você pegou um empréstimo porque apareceu um problema no seu caixa, enfim, você deu uma crise, aí você pegou um dinheiro e beleza. Tá pagando lá e no mês seguinte apareceu uma baita oportunidade. Você não vai poder aproveitar essa oportunidade porque você já tem um empréstimo e você não vai poder aproveitar. Então, a gente não pode ignorar isso, né? Que toda vez que a gente pega um empréstimo, a gente acaba ficando restringido a oportunidades, né? E a gente não pode também esquecer, né, ignorar que quando a gente pega um empréstimo, a gente aumenta, não estou falando que a gente vai acontecer isso, né? Mas aumenta o nosso risco de insolvência, né? O que é insolvência? A gente aumenta o nosso risco de falência. Não estou falando que a gente vai falir, mas aumenta o nosso risco, né? Antes a gente tinha um risco menor, tá? Então são coisas que a gente não pode esquecer, que a gente não pode ignorar, certo? Então, quais os benefícios que eu acredito que hoje a gente saia daqui, né? Os benefícios é que, a partir também das lives, né, que eu vou fazer aí, fazer com que você entenda que a gente aprendendo a fazer uma gestão boa financeira, a gente garanta que os fundos sejam alocados, né? Se a gente pega o nosso dinheiro e coloca, invista dentro da nossa empresa de um jeito que ele retorne melhor para a gente, não fica pegando dinheiro de banco toda hora que tiver um problema, né? Então a gente garantir que os fundos sejam alocados de maneira eficaz, tá? Coloquei um português mais bonito aqui, mas é isso, a gente aplicar melhor o nosso dinheiro, né? Garantir que haja capital disponível para despesas operacionais e pagamento da dívida. Então, garantir que a gente, a partir do momento que a gente pega um empréstimo, a gente tem que ter uma gestão boa para ter dinheiro para pagar o empréstimo, para pagar as nossas despesas operacionais, né? As nossas despesas fixas, enfim, as nossas despesas rotineiras, né? Não pode deixar que vire uma bagunça. Aí começa o empréstimo a atrasar, aí você atrasa funcionário, atrasa fornecedor, não pode, né? Não pode. A partir do momento que você pega o empréstimo, você tem que ter tudo isso pensado. E quando a gente pega o empréstimo, a gente também tem que pensar o seguinte: a gente vai pegar o empréstimo, a gente tem que pensar que se a gente vai pegar o empréstimo, será que a gente não tem como a gente também pensar e mesmo assim a gente deixar um dinheiro de reserva para, quem sabe, aparece uma oportunidade, a gente consiga a expansão aí de um novo negócio, aparecer uma oportunidade, né? Então, os benefícios que eu quero ensinar aí, se a gente for em frente aí, né, com as nossas lives, é isso, né? A gente aprender aí a fazer uma boa gestão para pegar um empréstimo, ser saudável, ou melhor ainda, nem pegá-los, né? E sempre aprender a fazer uma gestão que tenha um caixa, né, para fazer a expansão aí para novos negócios e não tenha que ficar pegando empréstimo, né? E se pegar um empréstimo, que seja para expansão de novos negócios, né? Tá, e como é que os empresários podem lidar com as dívidas? Vamos dizer que, pô, o cara tá lá com a dívida, né? Às vezes não tem jeito, né? Já estamos lá com a dívida aqui agora, né? Então, acho que a primeira coisa, né, é você elaborar um plano, né? Você sentar lá na mesa, né, pegar o seu histórico, né? Ó, como é que você trabalhou aí de um ano para trás aí, né? Quanto você faturava, quanto eram as suas despesas, e elabora um plano financeiro, né? Isso a gente faz bastante nos cursos, na consultoria, né? Se você quiser dar uma fuçada lá, lsjconsultoria.com.br, você vai ver que tem bastante coisa lá, soluções, né? Eu tenho também, né, LSJ Educando, cursos que tem lá sobre planejamento, né? Você tem que fazer um planejamento. Então, fazendo planejamento, você consegue enfrentar um endividamento bancário, né? Você elabora um planejamento. O que é? Ó, eu acho que eu vou faturar tanto baseado no que eu faturei no passado, vou gastar tanto baseado no que eu
eu gastei ano passado, né? Isso vai evitar surpresas, né? Então esse é o passo um, você fazer um planejamento financeiro sólido. Passo 2 tem a ver, né? É um gerenciamento de fluxo de caixa, né? Então, ser bem rigoroso, né? Você vai pegar lá as entradas e saídas, né, que você teve no passado e ficar em cima, ver se está acontecendo a mesma coisa, né? Ver se está sendo pago as despesas, se está sobrando dinheiro, se sobrou, se segura, né? Manter um controle rigoroso sobre o caixa, né? Se tem capital disponível para pagar as contas, né? Pagar as dívidas e evita atrasar, evita a acumulação de débitos, né? Evita atrasar boleto do banco, que quando se atrasa já vem um monte de taxinhas, né? Reduzir a despesa, desculpa, reduzir a dependência, né, de uma única fonte de receita. A partir do momento que você vê que você está começando a precisar de um empréstimo, ou você já começa a estar crescendo, você começa a evoluir, se você começar a pensar numa outra fonte de receita, é sempre positivo isso para você, né? Então, começa a reduzir a dependência de uma única fonte de receita, começa a agregar mais negócios na sua empresa, né? Expansão de novos negócios, né? Pode ser uma introdução de um novo serviço, um novo produto, né? Você começa a vender um produto que agregue o produto A ao produto B, ou um negócio paralelo, né? Um serviço paralelo, né? É legal isso de diversificar, né? Mas que também não atrapalhe um ao outro, né? Não seja canibalismo, né? Mas é legal diversificar. Isso é importante também você ter como planejamento aí na sua, no seu planejamento, tá? E confie em mim, se você entender aí que o endividamento bancário ele é perigoso, né? Para a saúde da sua empresa. Eu já vi muita empresa quebrar por causa de banco, né? E você pensando, eu te ensinando isso, eu já passei por várias e várias situações aí, e eu te ensinando que, olha, é perigoso realmente, né? Você implementando essas estratégias, gestões financeiras sólidas, o pequeno empresário pode enfrentar esse desafio. Não é um bicho de sete cabeças. Se ele colocar em prática o que eu estou ensinando, né, ele pode garantir a sustentabilidade por anos, né? Ele pode crescer com o negócio, pode ter certeza aí que dá certo, tá? Então, eu super indico aí, né, minha consultoria, LSJ, consultoria. Se você não tem muito tempo, talvez você prefira um negócio mais um curso online, eu também tenho o LSJ Educando, né? Tenho essas duas opções. Então, são soluções de consultoria e cursos, né? Para apoiar aí a, a sua empresa, né? Eu vou fazer aqui uma brincadeira, não é uma brincadeira, mas enfim, né? Do jeito certo e do jeito errado, né? Para tentar meio que ilustrar, né? Como é que a gente pode enfrentar aí algumas dificuldades, né? Então, o jeito errado, né? Pagamentos difíceis de se cumprir. Então, imagina aí, você está lá na sua empresa, né? E os pagamentos das dívidas estão começando, sabe quando às vezes você já passou por isso, né? Os pagamentos começam a ficar difíceis de ser pagos, né? Você tá lá na sua rotina e você vê, putz, ó, bem já tem tá vencendo lá um empréstimo, né? E, putz, eu já não vou ter o dinheiro para pagar, vou ter que pagar no dia seguinte com uma multa, né? Ou, putz, eu vou ter que atrasar um fornecedor, né, para pagar o empréstimo, né? E você não toma nenhuma atitude, e aí você vai ver que começa a acumular uma multa em cima de outra multa, né? E só que você não toma nenhuma atitude, né? Esse é o jeito errado, né? Aí você vai ver, daqui a pouco vira uma bola de neve, né? Daqui a pouco você atrasa 2 dias, daqui a pouco você atrasa 3 dias, uma semana, aí você vai ver, você está atrasando um mês o empréstimo, né? E qual que é o jeito certo, né? Imagine a surpresa aí dos banqueiros, né? Se depararem com um empresário e aluno da LSJ Educando que já tem um planejamento financeiro. Ele foi lá, pegou o empréstimo, sim, só que o planejamento dele é tão sólido
que parece um jogo de carta marcada. Ele tem projeção de receita, despesa, ele pegou o seu empréstimo no banco e ele sabe o que ele está fazendo, está pagando lá o empréstimo em dia, né? E está crescendo com a loja dele, ou ele está até antecipando o empréstimo porque ele investiu no negócio e está dando resultado, entendeu? Então, às vezes, você investe, né? Você pega um empréstimo como se fosse um investimento que vale super a pena. Você usou o dinheiro do banco para você crescer, não fica, você não está deixando o banco te engolir, você que, na verdade, surfou a onda, né? Então, esse é o jeito certo de você enfrentar esse tipo de situação, né? Você tirar proveito do dinheiro do banco, né? Vamos lá para um jeito, um jeito errado, né? O jeito errado, o jeito certo. Dependência de empréstimo para pagar outras dívidas. Esse é o pior ainda. Esse é um veneno, né? Então, voltando até aquela ideia lá, aí você começa a atrasar, né? Voltando lá que você começa a atrasar, você estava atrasando um dia o pagamento, de repente você já vai ver, tá uma semana, você vai ver, já está um mês atrasando a parcela, né? Aí o que você faz? Já está 2, 3 meses, o banco já começa a te encher o saco. O que você faz? Você vai lá e pega outro empréstimo para pagar o empréstimo. Olha que ciclo vicioso, né? Essa é a sua atitude. Você não fez nada, você não deu uma reduzida na despesa, você não procurou você não procurou uma receita, obrigado, você não procurou uma receita a mais para tentar agregar caixa, né? Você não fez nada de novo, né? Você simplesmente não tomou atitude e tá pegando o segundo empréstimo, então você não vai pagar essa dívida, né? E vamos lá pro jeito certo. Qual que seria o jeito certo? Então, imagina você um habilidoso equilibrista aí, né? Porque praticamente você está brincando aí de corda pampa ou vários pratos, né? Você tá, lembra quando você vai no circo, você fica girando vários pratos, né? Então, é isso que você tem que pensar. Você não pode deixar os pratos caírem, né? Você está lá com várias contas para pagar, né? Você tem que ficar girando vários pratos, né? Então, você tem que reduzir a dependência. Toda hora que eu vou falar despesa, eu falo dependência, eu falo despesa. Você tem que reduzir a dependência de uma receita só, né? Então, você começa a ver que você está com dificuldade de pagar o empréstimo, tenta procurar outra receita, né? Pode ser uma saída, né? Para quê? Para você não deixar os pratinhos, eu tô fazendo assim como se fosse aquele negócio que gira o prato, né? Então você começa a ver que entra mais dinheiro e você começa a manter os pratos em pé, né? Então pode ser uma saída para manter esse equilíbrio financeiro. Então é um jeito certo. Melhor do que você ficar pegando dinheiro de banco para pagar o próprio banco, né? Porque daqui a pouco vira uma bola de neve, né? E jeito errado, né? Então, até tem a ver, né? Mas falta capital para operações básicas, né? Então você vai ver, daqui a pouco você não tem dinheiro para e margem de lucro, pior ainda, né? Você não tem dinheiro mais para pagar salário, você não tem mais dinheiro para pagar a despesa operacional, sua margem de lucro caiu. Por quê? Porque todo o dinheiro que sai, que entra da venda, você está pagando um empréstimo, né? Então daqui a pouco você fatura 100, seu lucro operacional aí está em 50%, mas sua despesa financeira está em 45%. Sobra 5% para você pagar o resto da despesa. Já vi muita empresa acontecer isso, né? Então, a despesa financeira, ela corrói. Se você deixar, ela corrói toda a sua lucratividade, né? Então, você vai ver que, de certa forma, em alguns momentos, ela vai tomar o seu faturamento de um jeito que você não vai ter dinheiro para pagar funcionário, não tem dinheiro para pagar fornecedor. Você vai ter que, pô, eu pago o banco ou pago o fornecedor? Né? E o jeito certo é isso que eu sempre digo. Eu tenho cursos aí focados em
em criação de metas e orçamentos, que você aprende a fazer o jeito certo de criar uma harmonia entre os objetivos do negócio, você ter um teto de gastos, você saber criar uma planilha, vamos dizer assim, que estabelece uma meta ou um orçamento onde você tem um teto de gastos, né? E chegou nesse momento aí você já começa a se controlar, né? Porque senão você vai ver, você se afunda com essas despesas financeiras e você nem percebe. E antes de chegar nesses tetos de gastos, você já toma uma atitude. Aprendendo nesse curso, você já aprende a tomar as atitudes antes de chegar nesses tetos de gasto. Então, nesses cursos que a gente tem disponibilizado, né, no site, você aprende isso. Né? Não deixa a dor de barriga acontecer. Você tem a dor de barriga, vamos dizer assim, antes. Né? Você já aprende a criar o seu orçamento de despesas financeiras, não só de despesas financeiras, de despesas de todos os grupos, né? E um teto de gastos. Então, chegou nesse teto de gastos, você já começa a tomar uma atitude antes, né? Isso que todo empresário precisa fazer, né? Então, ele já te assegura, né? A tomar atitudes antes. E assim te assegura também a ter sucesso, né? No seu negócio, né? Então, com esses jeito certo, jeito errado aí, que a gente faz de brincadeira aí, mas com certeza aí são ideias que normalmente eu pego aí de experiências próprias ou experiências que eu vi aí de clientes, que eu gosto de ilustrar aqui, né? E são estratégias que eu pego aí, que eu usei também no curso, tá? Estratégias que eu quero que você entenda e que eu quero que você ponha em prática, né? Eu espero de coração aí que essas estratégias inteligentes você utilize aí no seu dia a dia, tá? Eu vou passar uma semana realmente só falando sobre despesas bancárias. Amanhã eu venho com outro assunto, uma outra ideia, com outro tema, vamos dizer assim, tá? Mas eu espero que você vão anotando aí, vão pegando cada dia mais ideias para se defender, né, dessas armadilhas aí dos juros altos. E de coração, espero que vocês peguem aí tenham aproveitado alguma coisa aí de hoje e já coloque aí no seu negócio para funcionar, né? Se você está endividado aí ou está com medo de alguma coisa, por favor, utilize aí nossos conhecimentos, nossa experiência aí e vamos enfrentar esse problemão aí, tá? Então, qualquer dúvida aí, eu disponibilizo aí meu direct, tá? @lsj_educando. Pode entrar também no meu YouTube, tá? Já libero também essa minha live com os slides. Enfim, é isso aí. Agradeço de coração. Amanhã tenho mais lives aí com mais novidades. Fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.